Olá, meu nome é Felipe Sintra e continuando o nosso curso de Gutenberg, nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização. Então, no vídeo anterior, eu tinha gravado no ano passado e o formato que a gente utilizava para criar o bloco era com um pacote diferente. Agora, a gente tem um pacote específico para a criação de blocos, porque antes a gente utilizava o @wordpress/blocos. Nele, além da criação de blocos, tinha outras funcionalidades. E agora a gente tem um pacote específico para criação, que vai funcionar exatamente como o Create React App. Então, nesse item particularmente, a gente pulando aqui na documentação do WordPress, a gente tem aqui uma pequena descrição. Então, a gente está dentro do pacote WordPress, a gente tem o módulo Create Block. E para fazer uso desse item, a gente não vai utilizar o NPM e sim o NPX. O NPX ele tem aí algumas particularidades. Ele é focado nessa estrutura de criação de projetos. Então você vai utilizar o NPX com Create React App e entre outras plataformas também. Então, aqui a gente tem algumas opções de uso desse item. Mas a opção mais básica é a criação com Slug, igual a gente fez no vídeo anterior. Só um adendo: para a gente utilizar esse recurso, a gente precisa do Node na versão 12 e o NPM na versão 6.9. Então, ok. Aqui a gente já tem a nossa estrutura do nosso bloco. Então, dentro da pasta plugins, eu estou dentro de um projeto que eu criei com local, então é o curso Gutenberg. Então, lá dentro dessa instalação do WordPress, eu fui na pasta de plugins. Então, se a gente der uma olhada aqui com o Finder, eu vou dentro de App, Public, WP Content, Plugins, meu primeiro bloco. Então, esse é o local que a gente está. Outro fator importante também, depois que eu fiz a instalação do meu bloco, eu preciso certificar que eu estou dentro da pasta do meu plugin e não rodar ou executar esse script dentro da pasta plugins. Eu já estava rodando anteriormente porque eu estava regravando esse vídeo. A gente deu uma olhada aqui na estrutura básica, vai ser idêntica que a gente viu no vídeo anterior. A gente vai ter alguns itens novos aqui, possivelmente esse bloco JSON foi introduzido, que não está na estrutura anterior. A gente tem o arquivo PHP, que é responsável pelo nosso plugin e fazer a inicialização dos nossos itens. A gente tem aqui a pasta de source, a pasta de fonte. Então, como é que vai funcionar? A pasta de source, ela tem os arquivos fontes que a gente vai trabalhar. E na pasta build, a gente vai ter os arquivos já compilados. Por quê? Dentro do source, a gente vai utilizar ECMAScript 6, a gente vai utilizar ou superior, a gente vai utilizar React, a gente vai utilizar Sass, e esses itens vão ser compilados e transformados em JavaScript, que vai ser suportado por todos os browsers, e CSS também, que é suportado por todos os browsers. Então, a gente sempre trabalha dentro da pasta source e o arquivo que a gente envia para a produção é a pasta build. Você pode sim enviar o source se você quiser manter os arquivos também em produção como um backup, mas você não vai precisar desses arquivos de fonte para o seu projeto em produção, simplesmente para o desenvolvimento local e também na questão de desenvolvimento manter o histórico desses itens. Então aqui na pasta build, como a gente consegue ver, a gente tem os arquivos CSS, a gente tem o nosso map, a gente tem o arquivo JS e o map desse arquivo JS. E a gente vai ter dois itens aqui, um index CSS e um style index CSS. A gente tem um estilo para o editor e a gente tem um estilo para o front-end da nossa aplicação. Da mesma forma, a gente vai ter um arquivo JavaScript principal. Então, esse arquivo vai ser responsável por inicializar o nosso bloco. E dentro dele, a gente vai guardar dois itens. Um que vai ser o edit e o outro que vai ser o save.js. O edit.js ele vai ficar responsável por exibir o nosso bloco dentro do editor. Já o save.js ele é responsável por exibir o nosso bloco no front-end da nossa aplicação para o usuário final. Olhando na estrutura básica aqui do nosso edit.js, a gente tem aqui uma função. Então essa função vai utilizar a estrutura do React. Então coloquei o nome dessa função edit. Então a gente vai ter um componente aqui React e ele vai retornar um parágrafo
e dentro desse parágrafo a gente vai utilizar as propriedades, a gente vai trabalhar mais a fundo com esses itens, e dentro desse parágrafo a gente tem um formato meio diferente aqui, a gente tem as nossas chaves abrindo e fechando, e a gente tem esse item aqui, underline, underline, abre parênteses, meu primeiro bloco, e a gente tem o segundo string e a gente fecha os parênteses. O que é isso? Isso é uma função de internacionalização. Então aqui eu consigo, dentro do JavaScript, ter internacionalização dos meus itens. É recomendado que você trabalhe com esse esquema de internacionalização. Se no futuro você quiser disponibilizar o seu bloco no repositório de blocos do WordPress, esse vai ser um ponto-chave. Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Eu poderia ter o meu primeiro bloco normalmente. Isso vai ser a mesma saída, mas com uma diferença. A gente não vai dar para quem está trabalhando com esse bloco a opção de traduzir esse conteúdo para outros idiomas. Então, só voltando aqui para a estrutura anterior, então lembrando que sempre que você vê o underline, underline, abre parênteses, fecha parênteses, a gente vai ter aí um esquema de internacionalização para essa string. Mas a saída vai ser simplesmente o meu primeiro bloco. Esse segundo item aqui é só uma chave desse elemento, é só um identificador para essas traduções. Então aqui é o script responsável que a gente tem dentro do editor. Já na parte de save vai ser a mesma estrutura, a gente vai utilizar a mesma função. Esses 3 pontinhos aqui é do ECMAScript Next, né? Você está desconstruindo essas propriedades. Então se eu tiver um objeto, ele vai quebrar esses objetos em diferentes propriedades. Então a gente vai desconstruir essas propriedades e assinalar essas propriedades a essa tag P. Então o que vai ter lá? Vai ter, por exemplo, vai ter o class desse item, vai ter o ID desse item, se tiver um ID dentro desse grupo de propriedades, vai ter um estado, vai ter atributos, todos os itens relacionados a esse bloco vão estar sendo desconstruídos dentro desse bloco que a gente tem somente um parágrafo. Então, dentro desse parágrafo, a gente tem o meu primeiro bloco, Hello from Save Content. Se a gente notar, a gente tem um string diferente para ambos os casos. Então, aqui eu tenho um string Hello WP e no Save eu tenho Hello from Saved Content. Então, se a gente testar esse bloco, então eu vou só no nosso admin da nossa aplicação, então com o local aqui, inicializar a nossa aplicação. Então lá dentro da nossa aplicação, estou dentro do meu painel, eu vou na parte de plugins. Na parte de plugins eu vou ter o meu tema lá, porque isso já depois da gente ter rodado o comando que a gente viu anteriormente, mas utilizando o npx. Então simplesmente, só recapitulando, a gente tem esse bloco porque a gente gerou com o comando npx @wordpress/create_block e eu coloquei o slug do meu item, meu primeiro bloco. Então lá a gente tem o nome do meu plugin e uma descrição. Esses itens aqui, se eu quiser alterar esses itens, eles vão estar dentro do meu primeiro bloco .php. Então aqui eu posso alterar tanto o meu primeiro bloco, então se eu quiser colocar bloco aqui, se a gente na descrição quiser mudar também, bloco de WordPress. Então salvei. Se a gente voltar no nosso painel, se a gente atualizar, a gente tem lá meu primeiro bloco e bloco criado no curso de WordPress do Felipe Sintra. Então aqui a gente tem o nosso bloco, ainda não está ativo, ele está desativo. Se eu clicar em ativar, a gente vai ter o nosso bloco funcionando. Agora, para a gente utilizar esse bloco, a gente vai ou em uma página ou em um post, a gente consegue utilizar esses itens. Então, posso aqui em post, criar um novo post. Então, eu vou colocar aqui curso Gutenberg. Quando a gente passa o mouse sobre o primeiro parágrafo, a gente vai ter esse botão de adicionar bloco. Se eu clicar, eu vou visualizar o meu bloco aqui, meu primeiro bloco, ou se não, aqui no topo, eu também consigo pesquisar por esse meu bloco. Então, eu faço uma pesquisa, então, meu primeiro bloco, a gente vai ter lá o nosso primeiro bloco, e a gente tem um preview também, mas a gente não tem um preview disponível. Cliquei no mais, ele adicionou o nosso item. Como a gente consegue ver aqui, eu tenho o meu primeiro bloco, traço Hello WP. Se eu publicar esse item e em ver post,
a gente tem meu primeiro bloco, hello from the saved content. Então, como a gente viu lá nos dois arquivos separados, um vai gerenciar toda a parte de edição e o outro vai gerenciar toda a parte de conteúdo que é salvo e exibida para o usuário final. Se a gente quiser alterar esse item, por exemplo, na parte de edição, eu tenho lá meu primeiro bloco, traço hello WP. Eu posso colocar olá, curso Gutenberg. Ok? Salvei. Se a gente simplesmente salvar e voltar no nosso editor, o que vai acontecer? A alteração não vai estar disponível, a gente ainda está com hello WP exclamação. Por que isso? A gente alterou o fonte, mas a gente não criou um novo arquivo compilado, a gente não compilou esse código. Então, para isso, a gente precisa ou executar o comando npm build, se a gente quiser criar arquivos para produção, mas se a gente está na fase de desenvolvimento, a gente utiliza o npm start. Então, com isso, eu vou em npm start, lembrando que eu preciso estar dentro da pasta do plugin, eu executo npm start, que vai acontecer, esses arquivos vão ser recompilados. Então agora sim, se a gente for dentro do meu editor, atualizar, a gente vai ter meu primeiro bloco, traço, olá, curso Gutenberg. Então agora sim, a gente tem essa estrutura. Então esse vai ser o nosso caminho aí de desenvolvimento. Então a gente vai rodar o nosso script npm start e a gente vai ficar fazendo alterações no nosso código. Esse bloco particularmente, ele está 100% estático. Ele não tem nenhum conteúdo dinâmico, ele não lê nenhuma informação e nenhum atributo. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai ver como trabalhar com atributos e também como vai funcionar essa mecânica do nosso bloco. Então eu vou só fechando essa aula por aqui. A gente criou esse primeiro bloco com um novo script, foi só uma atualização da aula anterior. No próximo vídeo a gente vai ver como funciona essa questão do CSS, referente ao Gutenberg. Deixe nos comentários o que você está achando das aulas. Se tiver alguma sugestão, eu tenho algumas sugestões já que eu vou falar mais para frente, quando a gente entrar na parte de arquitetura. A gente vai tentar entender aí como é que funciona essa dinâmica do Gutenberg e a gente vai ver como é que a gente consegue ter essa relação de um CRUD, por exemplo, que todo mundo busca, que todo mundo quer fazer com o WordPress, e os blocos Gutenberg. Ok? Mas essa pergunta eu vou responder nos próximos vídeos também. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal e um abraço e até o próximo vídeo.